Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar de pé para nós orarmos ao Senhor e darmos início ao nosso culto. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do altar do Senhor. Senhor, estamos aqui reunidos no nome de Jesus e queremos, Senhor Deus, primeiramente dar graças ao Senhor pelas nossas vidas, pelo dia que passamos, Senhor. Está quase findando esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu e nós te louvamos, Senhor, porque até aqui a tua boa mão nos sustentou. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela nossa família, pelo nosso lar, por o Senhor ter nos dado saúde, Senhor, pelo ar, Senhor Deus, que nós estamos respirando. Graças nós te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas, ó Pai. E principalmente, Senhor, nós te damos glórias e aleluia, Senhor, pela tua salvação que nos alcançou. Por isso, Senhor, nessa noite nós pedimos a Ti que Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, visitar o nosso coração. Que o Senhor abra todo o nosso entendimento, abra a nossa mente. Retira, Senhor, toda a preocupação, Senhor Deus, com os problemas, com as circunstâncias dessa vida, mas que a nossa única preocupação nessa hora seja somente em expressar a nossa adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E, Senhor, nós reconhecemos, Senhor Deus, as nossas falhas, que somos pecadores, que, Senhor, nada de bom há em nós, ó Pai. E por isso nós pedimos ao Senhor, perdoe os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Aquilo que agimos, falamos, pensamos, Senhor, que não te agrada, o Senhor nos perdoe, ó Pai. E que, Senhor Deus, nessa hora, nós possamos estar, Senhor Deus, em plena comunhão com o Senhor. Para nós, Senhor Deus, tão somente colocar diante do Teu altar, Senhor, a nossa adoração. Por isso, Senhor, dá-nos a Tua bênção neste culto. Que nós não possamos sair, Senhor, da maneira que entramos, mas que possamos sair transformados pelo poder da Tua palavra. Por isso nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar, vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Antes de iniciarmos o nosso período de adoração a Deus, vamos ler juntos o que está projetado aqui na tela. Salmos 27:4. Vamos todos juntos em uma só voz ler esse versículo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Glórias a Deus. Aleluia. Casa de Deus. Portanto, preste seu culto para Deus. Amém. Que esse culto seja agradável para Ele. A primeira canção que iremos cantar fala sobre isso. Nos rendemos aos pés de Jesus. Por isso, cante com toda alegria. Nós estamos na casa do Senhor. Deus.
adorar e bendizer o nome de Jesus, o único que é digno de toda a nossa adoração. Canta, igreja.
vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 21. Nós vamos ler do verso de 1 até 6. Êxodo, capítulo 21, versos de 1 até o 6. Eu vou ler o que está projetado, porque a versão da minha Bíblia aqui é a nova versão internacional, que é diferente do que está projetado ali, que é a revista e atualizada. Eu vou ler aqui em cima, porque eu já estou precisando fazer um óculos para mim, eu não estou enxergando. Nos diz assim a palavra do Senhor: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprarem um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo ao meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Ainda eu vou pedir para projetar, é o mesmo texto, mas está no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versos 16 e 17. Deuteronômio, capítulo 15, versos 16 e 17. Se, porém, ele te disser: não sairei de ti, porquanto te ama, e a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, o tema dessa mensagem nessa noite é redenção que transforma, de escravos do pecado a servos de Cristo. Não vai ser uma pregação expositiva, porque é uma pregação temática. Nós vamos falar aqui a respeito da redenção. O que ela causa em nós? Qual foi o propósito da redenção para as nossas vidas? Porque para nós entendermos esse texto que nós lemos, é necessário nós entendermos o que é redenção. Porque desde o começo, do princípio da história, desde que o Senhor criou o homem, estabeleceu-se um projeto de redenção para resgatar o homem para a presença do Senhor. Porque, meus amados, o nosso Deus, ele se revela como um Deus redentor. Porque é Ele quem liberta, é Ele que restaura, é Ele que resgata, é Ele que conduz a liberdade. Mas a redenção ela é muito mais profunda. E Deus não apenas liberta o homem, mas Ele nos liberta para que nós possamos permanecer nele. Então eu quero fazer a seguinte pergunta para os irmãos, antes de nós entrarmos aqui no texto. O que é redenção? O que os irmãos entendem como redenção? Vamos aqui, nós estamos conversando, tá bom? Sem formalidade. O que é redenção? O que os irmãos entendem sobre redenção? Não entende nada. Ninguém vai arriscar? O que é redenção? Salvação. Muito bem. O que mais? Não? O irmão que falou salvação, muito bem. Salvação. E eu quero dizer que redenção, eu vou acrescentar. Redenção é a libertação mediante pagamento de um preço. Isso é redenção. No Antigo Testamento,
A redenção, ela vem para resgatar como parente remidor, libertar mediante preço. No Novo Testamento é libertar pagando o resgate, comprar, libertar completamente. E se nós formos ver o significado de redenção, tudo isso se mostra no nosso Deus, porque Ele nos resgatou como remidor, enviou seu Filho para remir os nossos pecados. Jesus pagou o nosso preço. Nós somos libertos mediante um preço que foi pago na cruz. Jesus, Ele se rendeu, Ele se deu para nos resgatar das amarras do pecado. Nós fomos libertos, fomos pagos com um bom preço, com um alto preço. E essa redenção, essa entrega, esse amor nos libertou completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no contexto geral bíblico, redenção significa resgate. E nós fomos resgatados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados, nós fomos resgatados porque nós éramos escravos. E a redenção era tão somente para resgatar a pessoa de uma dívida que ela não podia pagar. De algo que ela não poderia se libertar sozinha. De uma dívida ou de uma ou qualquer outra situação. E o texto que nós lemos aqui fala do escravo hebreu. Porque esse texto não é sobre a escravização, não é sobre isso. Porque muitos vão falar assim, mas como assim o Senhor está permitindo escravizar, um hebreu escravizar o outro? Mas o texto não é sobre escravizar uma outra pessoa, não. O preço é para mostrar a redenção. O texto do Antigo Testamento é para nos mostrar como Jesus nos resgatou, o que Ele fez por nós, o qual preço Ele pagou para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença dEle. E é interessante que a palavra fala que Deus nos liberta para que nós possamos servir a Ele por amor. Para que nós possamos nos entregar totalmente a Ele. Então, meus amados, nós não podemos entender o que é entregar a nossa vida ao Senhor, se nós primeiramente não entendemos o que é redenção. Porque muito se fala hoje de redenção. Mas eu pergunto, nós estamos rendidos no amor do Senhor? Porque nós só vamos conseguir entender a nossa liberdade quando nós entendemos que nós fomos amados primeiro. Que nós fomos libertos pelo nosso Senhor. Que Ele se entregou por nós. Então, meus amados, qual que é o contexto desse texto que nós lemos no livro de Êxodo? O contexto era que uma pessoa que se tornava escrava, ela precisava primeiramente perder tudo. Ela tinha uma dívida que ela não poderia pagar, ela se endividou, ela tinha perdido tudo, né? E aí a situação que ela se colocava é que ela não tinha como pagar aquilo. Então ele era tomado como escravo. Para que a dívida fosse paga. Então, e ele tinha um tempo determinado para ser escravo. Então, o homem que se tornava escravo, ele não era por maldade do seu senhor que o tomava por escravo, não. É porque ele não tinha como pagar a sua dívida. Ele era escravo por causa da sua própria dívida. Então, o que acontecia? Ele servia aquele senhor durante 6 anos. Aquele senhor dava o lugar para ele morar, dava comida, dava tudo o que ele precisava. E quando chegava no 7º ano, ele poderia sair livre, com a sua dívida paga, totalmente. E ele sairia livre. Mas
há um ponto que nós precisamos entender, que é o ponto que o Senhor quer falar conosco nessa noite, tanto com a minha vida, quanto com a dos irmãos que estão presentes aqui, é que quando chegava no 7º ano, ele poderia decidir, ou ele voltava para a antiga vida, ou ele continuava servindo ao Senhor. Porque se nós fizermos uma ligação com a nossa vida, a nossa dívida era impagável. Não é verdade? Porque a palavra fala que nós estávamos afundados no pecado e mortos. Sim ou não? Sim. Então a nossa dívida era impagável. Estávamos endividados. Qual o recurso que nós tínhamos que pagar para sermos livres da morte? Já estávamos escravizados. Porque a palavra fala que no mundo jaz o maligno. E muitas pessoas acham que nós é que estamos sendo escravos. Ah, vocês estão na igreja, vocês são escravos. Vocês não podem fazer nada. Não é assim que as pessoas nos falam? Ah, você não pode fazer nada, você não aproveita a vida. Quem é escravo é você. Mas, na verdade, tudo isso é um engano que o adversário coloca no coração da pessoa, porque é uma falsa sensação de liberdade. É uma falsa sensação de alegria. Porque muitos pensam que ter uma vida livre no pecado é uma vida boa. Quantas pessoas aí, só falam da boca para fora, né? Eu aceitei Jesus. Mas continua fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas palavras, buscando os interesses próprios, os prazeres passageiros, buscando autonomia. É aquela velha máxima, né? Eu faço o que eu quero, a vida é minha. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas nós conhecemos que vivem assim? Que estão dentro das igrejas, estão morrendo dentro da igreja. Por não ter se libertado, por não ter se rendido ao Senhor. Porque, meus amados, você viver uma vida que você acha que está liberto, porque, meus amados, há uma escolha a ser feita. Aquele escravo, ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele voltava para aquela vida que ele tinha antes, porque quando ele se tornou escravo, o que ele tinha? Dívidas. Ele não tinha nada, tinha perdido tudo. Então, quando ele voltava, o que ia acontecer com ele? Não ia ter nada. Mas ele poderia permanecer vivendo com o seu Senhor, gozando das bênçãos, mas não era uma coisa obrigatória. E quantas pessoas têm servido ao Senhor por obrigação? Hoje eu tenho que ir no culto. Não, você não tem que vir ao culto. Você tem que vir porque você tem um coração grato ao Senhor, não por obrigação. Hoje tem madrugada, misericórdia, eu tenho que participar. Não, ninguém é obrigado a nada. O Senhor não nos obriga a fazer nada. Tudo que nós fazemos é por amor ao Senhor. Porque, meus amados, uma vida de escravidão é viver sem salvação. É viver sem paz. É viver sem alegria duradoura. Sabe aquelas noites que você põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque a sua cabeça não para? Enquanto o salmista diz assim: em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustentou. Isso é uma vida de uma pessoa liberta.
não tem comunhão com Deus. É uma pessoa que vive ranzinza, reclamando de tudo e de todos. Não tem propósito. Meus amados, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E os irmãos sabem qual que é o propósito dele? Para a sua vida e para a minha vida? Eternidade. Eternidade. Então, meus amados, o que o mundo aí fora chama de vida, Deus chama de morte. O que o mundo fala que nós somos escravos, não, nós somos servos. O que o mundo acha que é desperdício de vida, o Senhor fala para nós que é liberdade. E o que o mundo chama de liberdade, Deus chama de prisão. Porque as pessoas vivem aprisionadas. E a palavra fala que aquele escravo, ele trabalhava durante 6 anos. Se ele entrasse sozinho, ele saía sozinho. Se ele entrasse com a mulher, ele saía com a mulher. Mas a palavra fala, se ele entrasse sozinho, e o seu senhor desse a ele uma mulher, e a sua mulher desse filhos e filhas, quando ele saísse, se ele decidisse sair, ele sairia só. Ele não levaria nada. E isso remete uma coisa para nós que é muito importante. Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós trazemos muitas coisas conosco. Nós somos casados com muitas coisas. E se nós não nos livrarmos disso, você vai sair com aquelas coisas que você continua casado. Mas se você entrar só, e o Senhor te der aquilo que você precisa, o Senhor vai continuar te sustentando a sua vida. E é interessante, meus amados, que Jesus, ele não força ninguém a querer se libertar. Assim como o escravo era livre no 7º ano. O seu senhor chegava para ele e falava assim, olha, esse é o ano da sua liberdade. O que você vai querer fazer? Você vai querer ir embora? Ou você vai ficar comigo? E a palavra fala assim, se o escravo expressamente dissesse, eu amo ao meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, então ele era levado diante dos juízes e na porta da cidade. E ali era furado a sua orelha com a sovela. A sovela nada mais é do que uma pontiaguda que furava a orelha. E era interessante que quando ele andava pelas ruas, todo mundo olhava aquele homem, sabia que ele estava com o seu Senhor, não por obrigação, mas por amor. Quando as pessoas olham para você, elas veem que você serve ao seu Senhor por amor? Ou elas enxergam você servindo a Deus por obrigação? Como que são as suas ações? As suas ações dentro da sua casa, no seu trabalho, demonstram que você serve ao Senhor por amor? Ou demonstra que você serve ao Senhor por obrigação? Porque, meus amados, se nós amamos o nosso Senhor, nós não somos forçados a servir por obrigação. Nós não servimos ao Senhor por medo. Nós não servimos ao Senhor por interesse. Nós servimos ao Senhor porque nós o amamos. E Ele nos amou primeiro. Por isso, meus amados, nós temos que constantemente olhar para dentro de nós. E vemos qual a condição do nosso coração. O que nós estamos fazendo em prol do reino dos céus. Como que eu estou servindo ao Senhor. Eu não estou aqui
julgando os irmãos, nada disso não. É para mim mesmo. Eu estou falando isso para mim mesmo. O quanto eu preciso melhorar. O quanto eu preciso servir ao Senhor mais e mais, amá-lo mais e mais. Porque ainda que nós fizéssemos tudo o que fosse feito para ser feito, nós ainda somos devedores. Nós devemos muito ao nosso Deus. E nós não temos como pagar. Mas também nós não podemos negligenciar aquilo que Ele nos deu. Então, é uma escolha que nós temos que fazer. Não dá para ficar em cima do muro. Eu até posso lembrar aqui de uma das 7 igrejas que está descrita lá no livro de Apocalipse. Os irmãos já imaginam até qual que seja. Qual que é? Qual que é? Laodiceia. A palavra do Senhor fala que, olha, como você não é nem frio, nem quente, é morno, o que eu vou fazer? Eu vou vomitar fora. O Senhor estava falando dela ser uma igreja fervorosa, ou dela ser uma igreja, xoxinha? Estava falando disso? Não. Estava falando assim, como você não se posiciona, você não é nem frio, e você não é nem quente, como você está em cima do muro, não se define, então eu vou tirar você da minha presença. Então, por isso, aquele escravo, ele tinha que decidir, não poderia ficar assim, não, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou, não. Você decide, você vai servir porque você me ama, ou você vai voltar para a sua vida. E, meus amados, nessa noite nós estamos diante dessa escolha. Porque não dá para brincar mais de ser crente. Nós estamos vivendo um momento que nós vamos partir a qualquer instante. Nós cantamos um louvor aqui, não cantamos? Ó Pai, eu queria tanto ver. E nós queremos ver o nosso Senhor descer, vindo nos encontrar, com poder e grande glória. Mas para isso, nós temos que expressar, nós amamos o nosso Senhor. Senhor, marca o meu coração, marca a minha vida, porque eu te amo. Não dá mais, meus amados, para nós brincarmos de igreja. Não é esse momento. Porque, meus amados, o servo de Cristo, ele só encontra liberdade no Senhor. É no Senhor. Não há outro meio de se encontrar uma liberdade. Assim como aquele escravo, a liberdade que ele tinha era o quê? Era no Senhor dele. Porque o Senhor dele deu tudo para ele. Pagou a sua dívida. E assim Cristo fez conosco. Ele pagou a nossa dívida. E havendo riscado a cédula que era contrária a nós, cravou-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um decreto de morte para nós, mas Jesus revogou esse decreto, nos deu vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós devemos servir ao nosso Senhor por gratidão, por escolha, por uma nova vida, por redenção. Porque quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver, olha, ali vai um servo do Senhor que verdadeiramente o ama. Quem ama o Senhor aqui, levanta a mão. Glórias a Deus. Que nós não possamos amar o nosso Deus só da boca para fora, mas possamos amá-lo de nosso coração, de dentro
de todo o nosso entendimento. Porque só assim nós seremos verdadeiramente livres. Só assim o pecado não vai nos dominar. Só assim nós desfrutaremos dos benefícios que o nosso Senhor tem para nos dar. Aquele escravo, ele não queria, certamente ele não queria voltar para a sua vida de dívida, para a sua vida de miséria. Porque no Senhor, no seu Senhor, ele encontrou tudo o que ele precisava. E meus amados, nós não somos diferentes. No nosso Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos. Tudo. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É nele que nós encontramos amor. É nele que nós encontramos paz. É nele que nós encontramos o sentido da nossa vida. Quantos de nós estamos andando errantes? E hoje nós sabemos de onde nós saímos e para onde nós vamos. Nós não somos um povo que anda sem destino, não. Nós temos um destino certo. É o céu, é a eternidade com o Senhor. E quantas pessoas têm caminhado na sua própria direção, nas suas próprias emoções, nos seus próprios entendimentos. E quantas pessoas têm se machucado. Quantas pessoas têm se desiludido. Recentemente eu fiquei sabendo de uma história muito triste. E eu conheci essa pessoa. Eu trabalhei com essa pessoa durante 10 anos. E sempre que eu podia, eu falava do Senhor para ela. Mas ele sempre zombava de mim. Eu, ser crente, ser igual a você, para quê? Você não pode fazer nada. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei para ele, você não sabe o que é liberdade, o que é ter alegria. Não, alegria para mim é... E os anos se passaram, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava, ele continuou lá. E um certo dia eu encontrei com ele no centro de São José. E aí eu perguntei a ele, aí, como é que está a sua vida, tudo bem? Ele parecia que ele tinha envelhecido, acho que uns 30 anos a mais que eu. E isso que eu não sou novo. Já tenho uma certa quilometragem já, né? Mas, eu falei para ele, tá tudo bem? Ele falou, rapaz, você não sabe o que eu tenho passado. Eu perdi meu filho, a minha esposa me culpou por isso, me deixou. Eu acabei sendo demitido. Ou seja, eu não tenho nada. Eu não tenho para onde ir. Eu estou morando na rua. E aí eu peguei e falei para ele, meu amigo, tudo isso tem uma solução. Entregue a sua vida ao Senhor. Falei para ele, lembra quando eu falava para você? Do que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua? Ele falou assim, eu lembro. Mas eu até andei indo numa igreja, mas eu não entendi nada. E eu larguei mão. E eu falei que Deus não existe, não. Que Deus que coloca um homem numa situação dessa. Eu falei para ele, rapaz, não fala isso. Deus não tem culpa das suas escolhas. Mas ele insistiu em agredir a Deus. E naquele momento ele fez a sua escolha. Ele falou assim, olha, nunca mais me fale de Deus para mim. Porque para mim Deus não existe. Passou-se 3 anos. E agora, questão de algumas semanas atrás, eu fiquei sabendo que ele tirou a sua própria vida. Olha o que a pessoa é capaz de fazer quando ele está prisioneira, escrava do pecado. Veja só o que ele é capaz de fazer. Então, meus amados,
nós temos que fazer a escolha. Nós amamos o nosso Senhor e nós não vamos para lugar nenhum longe do nosso Deus. Nós não queremos estar longe dele. Não, nós queremos estar aos pés dele. Queremos fazer a sua vontade. Tudo o que nós temos foi o Senhor que nos deu. A nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, o esposo, os filhos, a saúde, a comida que está na nossa mesa todos os dias. Foi o Senhor que nos deu. Ah, pastor, mas fui eu que trabalhei. Mas quem que te deu saúde para trabalhar? Quem que te abriu a porta de emprego? Nós não temos nada pelos nossos méritos. Tudo é por Ele. Todas as coisas é para Ele. Nós não vamos ter nada se não for pelo nosso Deus. Nem a nossa vida nos pertence. A nossa vida pertence ao nosso Deus. Então, meus amados, escolha amar o Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu entendimento. Que o Senhor seja o centro da sua vida. O centro da sua existência. Não coloque as outras coisas acima do Deus que nós servimos. Muitas pessoas têm trocado o Senhor por pouca coisa. Por qualquer coisa troca o Senhor. Por qualquer coisa abandona o Senhor. Meus amados, o Senhor nunca nos abandona. Ele nunca nos saiu do nosso lado. Nos momentos que você está triste, é Ele que está do teu lado para consolar. No momento que você está enfermo, é Ele que estende as tuas mãos para nos curar. É Ele que faz as maravilhas, é Ele que nos dá a vida todos os dias. Quando nós deitamos e acordamos para viver um novo dia, foi Deus que permitiu isso. Então como que nós podemos abandonar um Deus desse? Nós não podemos. Mas nós temos que permanecer na presença dEle, porque é Ele que nos dá tudo. E nós temos que dizer, Senhor, marque a minha vida. Assim como aquele escravo falou, olha, não, eu vou lá sim. Pode me levar diante do juiz que eu vou falar para todo mundo que eu amo o meu Senhor. E ele não tinha vergonha de mostrar a orelha furada dele, não. Ele mostrava, ele caminhava e todo mundo sabia, olha, ali vai um servo que ama o Senhor dele. E nós temos que ser assim. Nós temos que ser servos que amamos o nosso Deus. Porque foi Ele que nos amou primeiro. Não foi nós que amamos Ele. Não. Ele nos amou primeiro. E foi por isso que Ele pagou a nossa dívida. E foi por isso que Ele nos resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Vamos adorar o Senhor. Vamos estar de pé. Nós não merecemos, mas Deus nos amou. Por isso, cante. Eu não mereço.
porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados no Senhor. Nós éramos escravos e o Senhor nos libertou da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo agora, nós somos servos dele. Algumas versões aqui apontam escravo, mas escravo e servo é a mesma coisa. Porque nós amamos o nosso Senhor. Nós amamos Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro. E o senhorio de Cristo não é por imposição. O senhorio de Satanás, sim. Ele impõe as pessoas a fazer isso. Ele cobra as pessoas. E o preço é caríssimo. É um preço de morte. Mas o senhorio de Cristo não. É por amor. É por amá-lo. É de dedicação. É de alegria, é de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós te adoramos. E bendizemos o Senhor. Que o Senhor marcou a nossa vida, ó Pai. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas o Senhor Jesus nos comprou por um bom preço. Um preço que nós não podíamos pagar. Ah, Senhor, como a nossa vida mudou. E louvado seja o teu nome, Senhor, porque hoje nós temos paz. Hoje nós sabemos o que significa o verdadeiro amor, Senhor. E louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça que nos alcançou, Senhor. E que o Senhor nos faça entender essa maravilhosa graça todos os dias da nossa vida, ó Pai. Porque, Senhor, nós não queremos deixá-lo. Como o teu servo Paulo disse, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada nos poderá separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos dizer que nós te amamos. E somos muito felizes, Senhor, por estarmos na tua santa presença. E nós pedimos ao Senhor que a cada dia o nosso amor pelo Senhor aumente mais, Senhor. E que nós possamos ser servos seu, Senhor, conforme a tua boa vontade, ó Pai. E que nós possamos a todos os dias da nossa vida escolhermos ficarmos ao teu lado, Senhor. Porque para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O que seríamos de nós, Senhor, se não fosse a tua boa mão, Senhor? Por isso, Senhor, tão somente cuida de nós, Senhor. Aqui está a nossa vida, Senhor, e entregamos nas tuas mãos, ó Pai. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite. Pedimos ao Senhor, nos abençoe. Estamos começando mais uma semana. Senhor, nos dê vitória, nos livra, guarda a nossa vida, a nossa família. Guarda o nosso lar, Senhor. Guarda-nos no nosso trabalho. Que aonde nós formos, Senhor, nós possamos ser luz, possamos falar do teu amor, dos teus feitos, das tuas maravilhas. Possamos falar que o Senhor é um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que resgata o homem do pecado. É um Deus que nos dá um novo nome. Senhor, faça isso, nos dê, meu Deus, intrepidez, Senhor. Para que mais vida, Senhor, seja alcançada pelo poder da tua palavra. Por isso nós oramos ao Senhor. E pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a amada igreja do Senhor aqui reunida, e todos os teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados, podeis sentar. Nosso culto está encerrado, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando os irmãos que terça-feira é reunião de oração, via WhatsApp.
No sábado, madrugada, também via WhatsApp às 5 horas da manhã. Sábado à noite às 20 horas, culto. E domingo à noite, às 18 horas, teremos culto aqui. Só lembrando os irmãos que a partir do ano que vem nós passaremos a ter escola bíblica, que é importante para nós, né? Nós estamos crescendo, né? E precisamos. E o meu pensamento, como nós temos que deslocar para São José, e alguns outros irmãos também têm que se deslocar para vir para cá, nós vamos tentar fazer a escola bíblica antes do culto. Ah, pastor, eu não posso vir. Amém, não tem problema. Nós vamos fazer. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Precisamos. Nós estamos crescendo. Pessoas, o Senhor vai acrescentar no nosso meio. Através de nós, o Senhor vai salvar famílias. E se nós não aprendemos, como que nós vamos levar a palavra do Senhor para essas pessoas que precisam? Não é verdade? Então, os irmãos já vão pensando aí com carinho. Tá bom? Deus abençoe a todos. Excelente semana para todos os irmãos. Seja uma semana maravilhosa, viu? No nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Pai do Senhor.